Quem são os alunos do método Talento Matemática? Bom, eu criei esse método para os meus alunos de aula particular. Eu comecei a dar aula particular em 2007, até muito antes de fazer engenharia de materiais, muito antes de entrar, no curso de engenharia de materiais, eu já estava dando aula particular na minha casa. E aconteceu nesse momento de eu ter alunos um pouquinho mais velhos, então eu tinha adolescentes, eu tinha adultos, eu tinha até mesmo idosos que faziam aula particular comigo. E eu desenvolvi um método para esse grupo de pessoas, então o método não é infantilizado, mas eu reconheço que se a gente pegar o método e trabalhar com uma criança a partir de 7 anos, poxa, é a melhor fase, porque daí ela já vai ter os benefícios do método toda a fase escolar dela. Então, aumento de atenção, concentração, resistência ao estresse, que é aquele famoso branco na hora da prova, Quando o aluno realmente estudou, ele realmente está preparado, ele sabe fazer, os exercícios, mas quando chega na hora da prova, emocionalmente ele não aguenta aquele estresse e tem um branco. E, gente, como isso é comum, como isso acontece. E eu vi que eu precisava trabalhar isso com os meus alunos, senão não adiantava. A gente fazia as aulas, a gente aprendia como que tinha que fazer, mas o aluno, ele não respondia, Na hora da prova, ele não ia conseguir responder. Então, eu acabei estudando formas de trabalhar isso com os meus alunos. E tudo isso foi me levando a criar o método Talento Matemática. A base, o conteúdo base do método Talento Matemática são os fatos básicos, ou seja, 7 mais 4 é 11 menos 7. Se a gente pensar nos fatos básicos da multiplicação, seria toda a tabuada, Então, 7 vezes 8, 9 vezes 4. Se a gente pensar nos fatos básicos da divisão, é o que a gente chama de divisão da tabuada, então seria, por exemplo, 56 dividido por 8. Então, são essas continhas que elas formam, digamos assim, o pano de fundo, do método Talento Matemático. Ou seja, o tempo todo a gente vai estar trabalhando os fatos básicos. A gente começa na soma e a gente termina na divisão. E a gente vai passando ali pelas fases, de soma, subtração, depois multiplicação e depois divisão. Só que não é apenas fazer os exercícios, é fazer os exercícios da forma como eu explico no guia Comece por Aqui. É super importante seguir na metodologia, porque é com a metodologia e não apenas somente fazendo os exercícios que a gente vai conseguir obter os resultados de atenção, de concentração, de resistência ao estresse. Então, para ter toda essa somatória de resultados, porque de fato é essa somatória de resultados que vai trazer uma vida escolar, uma vida acadêmica muito mais tranquila, Se a gente não tem essa base, todo conteúdo novo que chega, a gente vai ter muita dificuldade para aprender. E o que aconteceu, enquanto professora particular, uma coisa que a mim foi muito comum é que alunos mais avançados, eu sempre tive mais alunos mais avançados do que crianças, justamente porque quando é criança, normalmente o conteúdo é fácil. Um vizinho ajuda, às vezes o pai ou a mãe consegue ajudar, mas na medida em que o conteúdo vai avançando, é preciso um professor muito mais especializado para conseguir administrar não só um conteúdo mais avançado, como um aluno que não tem base para acompanhar esse conteúdo mais avançado. Então, naturalmente, os meus alunos, eles foram sendo sempre um pouquinho mais velhos, porque era quando os conteúdos estavam muito mais difíceis. E com muita frequência, os pais relatavam isso, olha, fez aula particular por 5, 6 anos, Tinha uma pessoa que acompanhou ela por 5, 6 anos, mas enfim, agora essa professora não consegue mais ensinar esse conteúdo. Foi aí que eu te conheci, foi aí que eu vi que você trabalha com conteúdos avançados. Então, naturalmente, eu fui percebendo isso. E mesmo esses alunos que chegavam até mim, que tinham feito 5, 6 anos de aula particular com outros professores, ficavam comigo 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até bem menos que isso, às vezes até alguns meses, 6 meses, 8 meses mais ou menos,
E nesse tempo, né, fazendo as aulas particulares e fazendo o método Talento Matemática, porque eu sempre soube que o importante era a gente trabalhar a base, né? A gente trabalhava os conteúdos avançados que eles precisavam, sim, mas a gente ia sempre trabalhando ali a base de atenção, de concentração, de resistência ao estresse e da fluência nos fatos básicos, porque é tão comum, gente, os alunos, eles não têm essa fluência nos fatos básicos, né? Infelizmente, na maneira como a maioria das escolas estão trabalhando, os fatos básicos, eles estão ficando de uma forma que não fica fluente, né? Isso sem um volume maior de exercícios, de fato, os alunos não conseguem atingir essa fluência. Às vezes as escolas, elas até ensinam o conteúdo, tá? Mas elas não trabalham em volume de exercícios numa quantidade que seja suficiente para que o aluno domine aquilo. E aí a gente vai perguntar, poxa, mas o que é uma quantidade que seja suficiente? Gente, vai ser altamente individual. E é por isso que aqui no método Talento Matemática você vai receber todos os arquivos para você imprimir. Então, por exemplo, se você vai fazer para sua filha ou para o seu filho, ele tem 7 anos, é natural que você vai imprimir mais de uma vez o intensivo de soma. Você vai ter que repetir o intensivo de soma com uma criança pequena, você vai, né, de 7 anos, por exemplo, 7, 8 anos. É natural que você precise repetir um pouco mais o intensivo de soma. Você vai fazer o intensivo de soma às vezes 2, 3 vezes, às vezes 4 vezes com uma criança de 7, 8 anos. Já se você pensa numa pessoa de 17, 18 anos, às vezes se ela fizer um intensivo de soma uma vez, ela já está fluente na soma e ela já pode passar para a subtração. E essa fluência, gente, é a fluência nas continhas dos fatos básicos, tá? São aquelas continhas que, de fato, no nosso dia a dia, na matemática, a gente acaba precisando a todo tempo, né? E a gente precisa, de fato, ter isso já na cabeça. Então, não tem aqui continhas maiores para vocês fazerem. Essas continhas maiores, que a gente, né, tem o passo a passo e tudo, você pode aprender gratuitamente lá no meu YouTube, né? Professora Natália Mara. Lá tem a playlist de soma, lá tem a playlist de subtração, tem a playlist de multiplicação. E para a divisão, você ainda pode pegar o mapa da divisão que tem gratuito no meu site. Então, porque a divisão realmente é um assunto mais complicado, né? Quando a gente pensa naquelas divisões maiores, de fato, são muitas regras. Então, para facilitar, em vez de eu criar uma única playlist, eu separei num mapa para você ir seguindo e aprender a dividir apenas usando o meu canal do YouTube. Então, as continhas maiores, você tem esse apoio lá no meu YouTube. Aqui a gente vai trazer exercícios para os fatos básicos, ou seja, aqui é o início, aqui é a base que vai te proporcionar aprender tudo que tem gratuitamente lá no meu YouTube com muito mais facilidade, porque todas aquelas contas que eu resolvo lá no YouTube, hoje a gente já tem mais de 2.000 contas lá, todas elas em algum momento a gente vai usar algum fato básico, ou seja, da soma, ou seja, da subtração, ou seja, da multiplicação, ou seja, da divisão. Tanto escolas públicas quanto particulares muitas vezes estão deixando a desejar nessa questão aí dos fatos básicos. E o que está fazendo a diferença é justamente a internet, né? Todo em PDF. Você vai ler o guia, comece por aqui, você pode ler até diretamente do seu celular mesmo. Depois você vai imprimir o intensivo de soma para você começar já a fazer o intensivo de soma. E de acordo com os seus resultados ali, quando você terminar o intensivo de soma, você vai ver se você já está fluente, já está pronto para fazer o intensivo de subtração ou se você precisa repetir o intensivo de soma, tá? E essa decisão, ela vai ser, você mesmo vai conseguir ou fazer para o seu filho ou fazer para si mesmo, porque não é nada tão técnico. Você vai conseguir olhar e ver, olha, realmente eu acho que eu posso melhorar. Se você acha que você pode melhorar, faz o intensivo de soma de novo, antes de passar para o intensivo de subtração, tá? As revisões, elas são muito bem-vindas e elas auxiliam bastante, então não tenha medo de fazer a revisão. Então, assim, adultos, normalmente, em menos de um ano, já
concluem o método Talento Matemática. Por quê? Porque nós temos 220 treinos diferentes ao todo. Então, se você... mais os exercícios extras ali, né? De ambientação, mas vamos pensar só nos 220 treinos diferentes que a gente tem ao todo. Ou seja, se você fizer um por dia, com menos de um ano, né? Você já termina o método Talento Matemática. Isso se você não precisar de nenhuma revisão. Mas crianças, e principalmente, né, 7, 8 anos, vai ser necessário fazer mais de uma vez. Aí, nesse caso, o que a gente faz? Faz o intensivo de soma todinho. Terminou? Olha, acho que pode fazer mais uma vez. Ok, volta lá e faz mais uma vez. Enquanto achar que pode melhorar, é interessante revisar sim, tá? Porque a gente tá aqui querendo realmente a fluência naquilo e não simplesmente passar o conteúdo sem, de fato, ter tempo para ter absorvido muito bem tudo que tá ali. A gente tem o intensivo de soma e de subtração, de multiplicação e divisão, o calendário, as fotos da tabuada, tanto a primeira, a versão original lá de 2016, como a versão atual, que é uma versão bem legal para celular, é uma versão mais sensorial, é bem interessante você dar uma comparada nas duas, né? Tem uma que, se você quiser imprimir, a antiga é melhor, mas se você quiser usar no seu celular, a nova vai ser muito melhor, a Fotos da Tabuada 2.0, e as duas estão aqui disponíveis. Você clica em comprar, você já é direcionado para Hotmart. É muito importante que você fique muito atento ao e-mail que você vai cadastrar na sua compra, porque é através desse e-mail que você vai receber o botãozinho para você clicar e acessar o conteúdo. Então, você vai receber um e-mail da Hotmart. Então, é fundamental que você coloque, que você observe bem se está digitando o seu e-mail corretamente, para que você não tenha nenhum problema para acesso. Mas se você tiver algum problema para acesso, você pode falar com a gente ou por WhatsApp ou através das redes sociais, mas eu recomendo o WhatsApp, né? A gente tem aqui o telefone, o nosso telefone de suporte. Você pode chamar a gente que a gente vai te ajudar a acessar. Mas é sempre importante dar uma verificadinha no seu e-mail para ver se está tudo certinho, porque você vai receber esse e-mail da Hotmart. A Hotmart tem um aplicativo que você pode também instalar no seu celular para poder ter um acesso um pouquinho mais fácil, né, dos materiais. Mas a minha recomendação sempre é que você salve todos, deixe tudo guardadinho aonde você costuma guardar os seus arquivos, para você de fato ter tudo isso para sempre. Quero lembrar a vocês também que não existe nenhum pagamento adicional, ou seja, o valor é esse que está aqui e você não vai pagar nenhuma mensalidade, você não tem outro pagamento, não, é pagamento único, tá? Você paga uma vez e você tem o método Talento Matemática aí em PDF para você imprimir, para você usar aí quantas vezes você quiser, tá bom? A gente se fala, a gente vai se falando por WhatsApp. Eu gosto muito de acompanhar os alunos, me mandem fotos, me mostrem as dúvidas. Olha, não entendi muito bem isso ou aquilo. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê.